luz visitou a escuridão. Essa é a mensagem do Natal. Nenhuma outra mensagem é tão clara, tão objetiva e tão simples quanto essa. A luz visitou a escuridão. Esse é um período tomado pelas luzes. Obviamente, luzes artificiais, mas que carregam em si uma beleza, mas também trazem uma mensagem. Uma mensagem de que o ser humano vive em trevas. E esse período de ano, cercado de esperanças, alegrias, é um período que é marcado por essas luzes que trazem clareza para as nossas sombras, revelam aquilo que habita os nossos corações e também iluminam os nossos sonhos com esperança. No entanto, essa tradição é uma tradição que ela nasce não a partir simplesmente de uma ideia comercial, mas ela tem lá no fundo do coração do homem e no fundo do coração de todos, uma lembrança bastante extraordinária de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, num período de densas trevas, numa região governada por um homem corrupto, dominada por um povo igualmente corrupto e violento, Deus, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, resolve visitar o homem. Ele estava há 400 anos em silêncio. Há 400 anos não havia profecia. Mas agora Deus resolve visitar o seu povo. E resolve visitar não com qualquer um, mas ele resolve trazer ao mundo a luz do mundo. Essa luz se chama Jesus. Jesus é a luz do mundo. Isso traz para nós uma grande esperança, porque mesmo em período de densas trevas, como esse que nós estamos vivenciando em 2020, Deus pode nos visitar. E Deus pode nos visitar com a sua extraordinária luz na pessoa de Jesus Cristo. Nessa noite, eu te convido a meditar sobre isso. Quais são as trevas que você está experimentando? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Como você tem olhado para o futuro? Como um futuro cheio de escuridão, cheio de incertezas, ou um futuro repleto da luz do Senhor Jesus Cristo? Eu espero que nessa noite Ele visite você. E Ele visite você com a história de um homem extraordinário, de um homem magnífico. O Senhor Jesus mesmo, olha, é Jesus que dá esse testemunho de que esse homem do qual eu quero nessa noite falar é o maior entre aqueles nascidos de mulher. O nome dele era João. João é aquele que foi o precursor, aquele que veio logo anteriormente a Jesus Cristo, aquele que tinha uma tarefa bastante importante, a tarefa de preparar o caminho do Messias. Conquanto a história de João seja uma história impressionante, nós vamos falar sobre ela um pouquinho, eu gostaria de destacar e deixar bem claro de início que o que é de mais importante na história de João, e ele mesmo concordaria comigo, é a sua mensagem. E a sua mensagem, ela está gravada, ela está grifada lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1, 2, 11 e 12. Se você tem a sua Bíblia aí na mão, por favor, abra lá. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2, 11 e 12. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse João é um homem extraordinário. Ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias. Sua mãe se chamava Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril, já avançada em dias.
eles não tinham filhos, Zacarias era sacerdote. Havia acontecido que naquele período, pela providência divina, Zacarias havia sido destinado para entrar no Santo dos Santos. Era o seu turno, era o seu momento de entrar no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos ele é visitado, ele fala com um anjo. E esse anjo diz que a sua mulher vai conceber. Mas ela não vai engravidar de qualquer homem. E o seu filho não é mais um na história de Israel. Ele é alguém importantíssimo. Esse anjo revela que esse menino se chamaria João e ele seria o preparador, aquele que prepararia o caminho do Messias. Essa história e essa profecia era bem conhecida por todo o povo, mas fundamentalmente por Zacarias, por causa da sua função sacerdotal. Esse preparador do caminho, esse precursor, ele tinha sido já profetizado lá por Isaías, séculos antes desse acontecimento. E esse homem, ele então era aguardado, porque após ele viria aquele que redimiria a Israel. Eu imagino o coração de Zacarias e de sua mãe quando souberam que o seu filho estava destinado a tão grande acontecimento, a tão grande feito. Ele prepararia o caminho do Senhor Jesus. João, depois denominado João Batista, porque batizava no deserto, inicia seu ministério pouco antes do Senhor Jesus Cristo aparecer. E o texto nos conta que naqueles dias, naquele período, ele estava batizando, mas o lugar no qual ele batizava e o lugar no qual ele pregava não era o templo, não eram as sinagogas, não eram os grandes palacetes, ele não estava entre os ricos, ele estava no deserto. A sua vida era uma vida que se passava no deserto, fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém. E o interessante é que esse homem pregava com tal eloquência e a sua mensagem era tão impactante que as pessoas da cidade saíam do conforto dos seus lares e caminhavam e iam se encontrar com João no deserto. Mas a sua mensagem não era uma mensagem de autoajuda. João não era um coach evangélico. Ele não estava ali para afagar os corações. Ele tinha uma mensagem bastante clara. E essa mensagem é resumida nessa palavra no versículo 2. Ele dizia a todos: arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João. Essa palavra, ela tem aqui no original, talvez a melhor tradução para ela seria convertei-vos. Mudem de direção. Vocês estão indo numa direção errada. E eu os alerto. Arrependam-se. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. Parem de se comportar desse modo. Mudem o caminho de vocês. O que vocês estão fazendo é pecado. Imagine isso. Imagine você com o seu coração indo até um lugar, um deserto, encontrando um homem estranho que se vestia com uma roupa esquisita, que tinha uma alimentação no mínimo duvidosa, mel silvestre e gafanhotos. E quando você chega até esse lugar, cheio de expectativa, o que você ouve é que você precisa se arrepender. É tão diferente das mensagens que nós encontramos no Natal. É tão diferente das mensagens que nós encontramos em determinadas igrejas. Mas essa mensagem de João é diferente porque João sabe de algo que aquele povo ainda não sabia. João tem uma urgência na sua pregação. Ele sabe que algo de proporções escatológicas está para acontecer. Como ele sabia que ele era o preparador do caminho, que ele é que viria antes do Messias, ele tinha uma urgência naquela pregação. Ele precisava anunciar para aquele povo, não apenas para o povo simples, mas também para aqueles que se arrogavam detentores da religião. Você veja aqui, se você continuar a leitura, que os próprios fariseus e saduceus caminhavam até o deserto para ver o que João falava, eram confrontados por João. Vale a pena ler o resto aqui do capítulo. E você vê que todos esses caminhavam para lá e ouviam essa mesma mensagem. Arrependam-se. Arrependam-se hoje. É urgente esse arrependimento.
conquanto a terra esteja em densas trevas, conquanto nós estejamos enfrentando um período de muitíssima dificuldade, a mensagem que eu tenho para você que me assiste é a mesma que João tinha. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Mas e por que essa mensagem era tão impactante e tão importante? Nós vemos isso nos versículos 11 e nos versículos 12. Primeiro, conquanto João fosse um homem famoso, conquanto ele fosse alguém bastante proeminente, Herodes temia João porque o povo todo reconhecia João como um profeta. Esse homem é um homem humilde. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem proferida por um homem humilde. Ele diz no versículo 11 que o seu batismo com água, é um batismo inferior ao batismo que aquele que viria após ele, Jesus Cristo, faria. Ele diz que esse batismo é tão inferior que ele mesmo, quando se encontrasse com Jesus, não seria digno de carregar as sandálias de Jesus. Uma tarefa de um escravo, uma tarefa de alguém que tinha o menor emprego na escala social de Israel. Ele diz que quando viesse aquele que haveria de vir, o Messias, ele não seria digno de carregar as sandálias dele. Esse batismo de João, que era um batismo para arrependimento, um batismo de mudança, um batismo com água, era muito inferior ao batismo que Jesus proferiria. Isso traz uma lição bastante importante para esse período. A igreja precisa apontar para aquele que é maior do que ela. E maior do que ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é que é a luz do mundo, não a igreja. O Senhor Jesus Cristo é que traz para nós um batismo que batiza com o Espírito e com fogo. E essa imagem é interessante, porque João faz um contraste entre o seu batismo e esse batismo aqui que Jesus produziria. Esse batismo de João é um batismo que simbolizava algo exterior, algo que acontecia fora do corpo. Ele era geralmente executado com os gentios que se convertiam à religião judaica. Eles eram batizados e esse era um símbolo de limpeza a partir daquele instante. Mas João diz que esse que vem após ele é muito superior e tem um batismo muito superior, porque ele batiza com o Espírito e com fogo. E essa imagem de fogo que aparece aqui em João, aqui no versículo 11, é uma imagem de um fogo que purifica. É aquele fogo no qual o ouro é derramado e no qual as impurezas do ouro sobem, elas ficam boiando e o ouro então é limpo. É esse fogo que limpava completamente e que deixava as pessoas absolutamente limpas. Ele está dizendo que esse que vem após ele é capaz de fazer isso, é capaz de batizar com o seu Espírito e com fogo. Primeiro desejo que eu tenho para você nesse Natal, o segundo desejo, o primeiro é que você se arrependa, mas o segundo é que você receba esse batismo. Eu não creio que existam dois batismos. Uma vez batizado, você está batizado com o Espírito e com fogo de Jesus. Mas talvez você não tenha tido essa experiência. Talvez a sua vida seja uma vida absolutamente suja, apesar de ter passado por ritos que não significam nada para você hoje. Talvez hoje você esteja perdido e o seu coração esteja tomado de pecado. E eu te convido a se arrepender dos seus pecados e confiar na obra daquele que é maior do que João, aquele que pode te batizar com o Espírito e com fogo. E a terceira e última mensagem é que você precisa fazer isso urgentemente. Essa mensagem, ela precisa de um pouco mais de explicação. Se nós olharmos e lermos esse texto, João tem em vista o Apocalipse, o final dos tempos. João está olhando que o reino de Deus está emergindo, está se insurgindo, o rei está chegando e ele vai tomar conta da terra e ele vai limpar toda a terra e ele vai fazer com que a terra se volte a ser apenas o reino de Deus em toda a sua glória e toda a sua majestade. Ora, nós sabemos que Jesus veio e isso ainda não aconteceu. Mas João está contemplando algo que aconteceria muito depois lá na frente. Ele está percebendo algo que seria completado no tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas agora ele não tem essa percepção.
Ele não sabe disso. No entanto, se a mensagem de João já era urgente naquele tempo, imagine hoje, que já se passaram 2000 anos. O que eu quero dizer para você é que essa expectativa de João, que não se concretizou completamente naquela primeira vinda de Jesus, se concretizará na segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus está próxima. E é muito interessante que na primeira vinda de Jesus, Jesus vem para salvar. Jesus vem para anunciar o Evangelho. Mas a segunda vinda de Jesus, Jesus vem para julgar. João deixa bastante claro isso no versículo 12, quando ele fala a respeito do Messias, dizendo: a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está nos dizendo que esse Messias, ele tem duas tarefas. Na segunda vinda de Jesus, Jesus fará duas coisas. A primeira é que ele vai separar o trigo da palha. Essa imagem é uma imagem bastante comum no campo. O trigo era amassado e depois que ele era amassado, ele era peneirado. E no que se peneirava aquele trigo, subia a palha que era mais leve do que o próprio grão, e aquilo era soprado, e soprado aquilo se separava. De modo que chegava um momento que o trigo estava completamente separado da palha. E quando o trigo estava completamente separado da palha, a palha era queimada. O que João está dizendo é que o Messias fará isso. O Messias virá e ele não tardará. E o que ele fará é separar o trigo da palha. Em outras imagens, o trigo do joio. Ele fará isso. E aqui aparece a segunda imagem de fogo. Se na primeira imagem era uma imagem de purificação daqueles que se arrependiam sinceramente e eram batizados pelo Espírito, agora esse fogo, ele já não é um fogo apenas purificador, mas ele é um fogo destruidor. Essa mesma imagem que evoca para nós esperança, ela deve também evocar terror naqueles que ainda não se encontraram verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. O que João está nos dizendo é que o Senhor Jesus de fato recolherá o seu trigo. Esse período de densas trevas no qual nós estamos experimentando, ele cessará, porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e não tardará. E o que ele fará é recolher o seu povo, é recolher o seu trigo e guardar esse trigo no lugar seguro, nas moradas celestiais. Nós habitaremos com Cristo e isso traz grande esperança para nós. Mas eu quero falar com você que me assiste nesse vídeo, que se você não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você não entende que Ele é a luz do mundo, que Ele é a principal mensagem de Deus, a única mensagem de Deus para esse mundo que jaz na escuridão, você precisa saber algo. O Senhor Jesus pegará você, recolherá você, mas Ele não recolherá você como trigo, Ele te recolherá como palha. E o texto é bastante claro, Ele te lançará num fogo que não vai se extinguir. Essa imagem tremenda e aterradora é uma imagem que precisa ser dita. É preciso que eu seja fiel como João foi. E eu preciso alertar você. O Senhor Jesus Cristo está às portas. E quando Ele chegar, Ele vai separar o trigo do joio. Ele vai separar o trigo da palha. E a palha será queimada em fogo inextinguível. E aí você pode virar para mim e dizer: poxa, Daniel, num período como esse de pandemia, em que eu precisava de esperança, que eu precisava de alegria, você vem me dizer isso? Você vem me contar essa história? Bom, talvez você seja parte do trigo do Senhor e esteja desanimado, e isso deve alegrar o seu coração. Mas se você sabe que é palha, se você tem se insurgido contra Deus, eu tenho algo para você. Você precisa saber que você está sob ameaça, que você está na mira do Altíssimo. Mas você precisa também perceber que hoje é tempo de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é tempo de você mudar a sua vida. Hoje é tempo de você deixar de ser um inimigo de Deus e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. E como você faz? Você precisa se arrepender. Mas arrependimento por si só não resolve. Você precisa, além de se arrepender, depositar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Porque na primeira vinda de Jesus Cristo,
Ele foi moído, Ele enfermou, Ele sofreu, Ele morreu na cruz para que você tivesse um caminho para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo experimentou a agonia suprema de ser separado do Pai, para que você não precise, na segunda vinda de Jesus Cristo, ser separado do Pai e ser queimado de modo terrível e inextinguível nesse fogo aqui que João fala. Se você hoje se arrepender dos seus pecados e depositar a sua confiança no Senhor Jesus, você estará entre aqueles que Ele recolherá como trigo e guardará junto com Ele, e das mãos dele jamais ninguém te arrebatará. Que Deus possa abençoar você, que essa mensagem urgente, que essa mensagem grave, ela possa habitar na sua mente nesse período, para que você se encontre com aquele que é a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Amém.